Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Eu sou o Caco Pessoa, irmão em Cristo, e congrego com os irmãos aqui na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, no bairro Etempe, e sempre respondendo algumas perguntas. Que autoridade Deus deu a cada congregação local? Ok. 2 cristãos que observam a ceia do Senhor juntos constituem uma igreja do Novo Testamento. Às vezes, apenas um marido e uma mulher, assim como a gente sabe de Áquila e Priscila, são a igreja que se reúne na casa deles. Romanos, capítulo 16, versículo 5. A gente vê também 1 Coríntios 16 e 19. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. E também tem Filemon, versículo 2. E olha o que Paulo fala na carta de Filemon, versículo 2, porque só tem um capítulo, diz assim. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Bem, eles se regozijam na segurança divina de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E essa passagem é de Mateus 18, versículo 20. Uma congregação da Igreja do Senhor começou na cidade norte-americana, no Kentucky, quando uma mulher cristã, cujo marido não era cristão, convidou outra mulher cristã da cidade para prestarem culto juntas no dia do Senhor. As duas começaram a cantar, orar, ler as Escrituras, tomar a ceia do Senhor e apresentar suas ofertas semanalmente. A devoção dessas 2 mulheres foi o começo de uma, atualmente, grande congregação dedicada a missões. Então, nenhuma igreja do Novo Testamento tem um regulamento interno sobre o que ela ensina, pois o seu ensino se restringe à doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Jesus, então, depois de entregar uma parte dos ensinos aos apóstolos e depois conceder o Espírito Santo a eles, que é o outro Consolador, para que desse o restante e completasse todo o ensino de Deus a nós hoje, que foi entregue primeiramente aos apóstolos, então disse isso lá em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam quem? Os cristãos do primeiro século, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a doutrina dos apóstolos tem origem no céu, e os 12 apóstolos foram simplesmente os instrumentos para a transmissão verbal. Jesus lhes disse, assim em Mateus 18, versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que deles desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A transmissão do ensino era tão importante que os apóstolos foram chamados de embaixadores em nome de Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Eles foram até descritos como estando sentados, onde? No trono da sua glória. Mateus 19, versículo 28. A autoridade dos 12 começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, no ano 30. Nós já vimos isso em algumas lições anteriores. Ela deveria se estender não somente até a morte deles, mas até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Vamos então ler, mas então do versículo 19 e 20 de Mateus 28. Jesus aqui então
dizendo aos seus discípulos, disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa consumação do século significa até a volta dele, até a volta de Cristo. Então, no que se refere a qualquer doutrina, cada cristão sabe distinguir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Para isso, basta ele perguntar: isso foi ensinado pelos apóstolos? Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. 1 João capítulo 4, versículo 6. Isso o apóstolo João dizendo. E, no caso, um dos apóstolos, que praticamente todos eles concordavam com o mesmo ensino. Paulo disse também assim: e todos quantos andam de conformidade com essa regra, que é o Evangelho, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Uma congregação com ou sem presbíteros é orientada a estar alerta para que nenhuma doutrina não apostólica seja levada para dentro da igreja. Veja, Pedro advertiu assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, Paulo escreveu também assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Romanos 16, versículo 17. Então, se alguém trouxer algo em desacordo com a doutrina, ou causar divisão, usando algo que é em desacordo com a doutrina que a gente aprendeu dos apóstolos, o que a gente faz? Se afaste deles. Então você não vai continuar congregando com pessoas que ensinam falsa doutrina. Cada congregação tem autoridade apostólica para cuidar de seus próprios interesses, ser autônoma, governar a si mesma. Os apóstolos reconheceram o princípio de independência na igreja em Jerusalém, mesmo antes dela ter presbíteros. Surgiu ali uma emergência que exigia uma comissão de benevolência. Mesmo havendo 12 evangelistas presentes, que no caso também que são os 12 apóstolos, esses evangelistas não se julgaram responsáveis pela igreja. Eles respeitaram a autoridade local. Então, a ordem inspirada dos apóstolos para a comunidade dos discípulos foi que escolhessem, que significa selecionar, os homens para essa comissão. A seguir, então, os 12 evangelistas nomearam, que significa encarregar, os escolhidos deste serviço. Isso nós vemos em Atos, capítulo 6, versículo 2 e 3. Mas vamos ler, então, toda essa passagem, mas de Atos, capítulo 6, versículo 1 até o 7, para verificarmos todo o acontecimento. E aconteceu assim, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, que vieram de fora, é claro, estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, ali a igreja, e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, que no caso, as pessoas que estão sem o alimento. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante então os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia então a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então vemos aqui que não foi os apóstolos que escolheram alguns, foi toda a igreja. Os apóstolos disseram à congregação local que elas escolhessem, e não eles, os apóstolos. Então, isso tem um outro ponto. Os membros leigos, como são erroneamente chamados hoje, fizeram o quê? A seleção. Todos os que estavam presentes naquela congregação fizeram a escolha. Não foi tirado nenhum. Todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, que passaram pelo batismo, fizeram a escolha desses 7. Por votação ou outro modo, eles estavam praticando o princípio da igreja do Novo Testamento, segundo o qual cada congregação tem um governo autônomo. Nas congregações em Listra, Icônio e Antioquia, 2 evangelistas, Paulo e Barnabé, encomendaram ou constituíram, Encomendar significa constituir, presbíteros em cada igreja. Atos capítulo 14, versículo 23. Os presbíteros não foram escolhidos por Paulo e Barnabé. Tem que prestar atenção na palavra, E sim, apenas encomendados por eles. Esse fato é evidenciado pelo termo que Lucas utiliza. Encomendar ou constituir significa, como Lucas escreveu em Atos, que eles então estenderam a mão e oraram por aqueles que o povo de Deus, a congregação local, escolheu. Não foi Paulo e, no caso, Barnabé. Então, a escolha foi feita através da eleição da igreja, dos salvos em Cristo, dos chamados para fora desse mundo, dos libertos do pecado. A mensagem inspirada de Lucas mostra que Paulo e Barnabé respeitaram o poder de decisão local, fazendo os irmãos escolherem. Depois disso, os 2 evangelistas os 2 evangelistas visitantes, que é Paulo e Barnabé, nomearam os escolhidos como presbíteros. E mais um ponto aí, viram que não foi um presbítero, mas 2. Nunca se fala de um só, mas sempre no plural, mais de um. Da mesma forma, Tito, um evangelista que visitava as igrejas na ilha de Creta, não recebeu uma ordem de Paulo para ele mesmo escolher homens para a liderança. Em vez disso, ele deveria constituí-los ou ordená-los, orando, colocando mãos santas e orando por eles e colocando eles naquele local de trabalho, não escolhendo, mas orando e abençoando para que eles pudessem desenvolver esse trabalho. Isso Tito capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer. Paulo usou a mesma palavra grega que os apóstolos em Jerusalém haviam usado quando constituíram homens para uma comissão de benevolência. Atos 6, versículo 2 e 3 que nós vimos. Se esse padrão foi seguido,
os membros locais nas igrejas de Creta escolheram os futuros presbíteros, e daí Tito os ordenou para o trabalho. Não foi Tito quem escolheu, mas foram os irmãos, todos eles, sem tirar nenhum. Fazia mais sentido os membros da igreja local fazerem a escolha dentre as pessoas que eles conheciam do que um visitante como Tito fazê-lo. Porque Tito não conhecia os irmãos ali e nem conviveu com eles. Os exemplos acima mostram o erro de se ensinar que uma congregação sem presbíteros precisa se submeter irrestritamente à supervisão de um evangelista. Biblicamente, um evangelista não tem autoridade para exercer um governo dominador sobre uma congregação. Porque Paulo disse que a pregação feita por Tito na ilha de Creta foi com toda a autoridade. Alguns presumem que Tito foi encarregado de todas as igrejas da ilha. A única maneira de um evangelista ter toda a autoridade, ou seja, a única maneira dele ser um professor infalível, é na época dos apóstolos. Era recebendo a imposição de mãos de um dos apóstolos sobre si. Isso a gente vê em Atos 8 e 18. Como sabemos que Paulo impôs as mãos sobre o evangelista Timóteo, segundo Timóteo 1 e versículo 6, é implausível pensar que Paulo tenha deixado Tito entre as igrejas cretenses sem lhe fazer a mesma imposição de mãos. Seria impossível para Tito ter toda a autoridade, sem receber a imposição miraculosa de Paulo. Depois de se nomearem presbíteros, a autoridade originalmente conferida à igreja local ainda permanece nela. Do mesmo modo, a autoridade para a igreja escolher seus próprios presbíteros se estende à autoridade para destituir presbíteros infiéis também. Paulo advertiu os presbíteros efésios. Veja, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, diz assim: dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando fosse apresentada uma acusação contra um presbítero, apoiada por 2 ou 3 testemunhas, esse presbítero deveria ser repreendido em público. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Não faria sentido dizer que um presbítero infiel não pode ser destituído. Com certeza, a autoridade da igreja que coloca um homem na liderança pode tirá-lo de lá também. O governo autônomo conferido a cada congregação local, tenha ela ou não presbíteros, permite que os membros estejam reunidos para expulsar o malfeitor da comunhão deles. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e também o versículo 13. Vejam depois. Os cristãos devem se apartar de todo irmão que ande desordenadamente. Veja, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição, ou no caso o ensino, que de nós recebestes, que é dos apóstolos. Bem, da mesma forma, as questões diárias de uma congregação, desde que estejam em harmonia com a doutrina dos apóstolos, são decididas unicamente pela igreja local, toda a igreja, não um ou dois. A doutrina dos apóstolos especifica uma assembleia. Então, Hebreus 10 e 25. Mas não especifica se a assembleia ou grupo de irmãos, reunidos, deve ser na sala de estar de alguém, num auditório alugado ou num prédio. Os membros locais decidem o local.
o lugar. A doutrina dos apóstolos especifica que os cristãos devem instruir-se mutuamente e louvar a Deus com cânticos espirituais. Isso, Colossenses 3:16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, qual inário usar e quem irá dirigir o louvor são decisões meramente locais. O ensino dos apóstolos especifica a leitura das Escrituras, Colossenses 4:16, 1 Tessalonicenses 5:27, e edificação mútua, 1 Tessalonicenses 5:11. É, portanto, essencial incluir essas atividades em nossas assembleias cristãs. Mas quantos minutos elas tomarão da reunião é uma decisão para cada igreja local. Também está especificado no ensino dos apóstolos a oferta de cada cristão no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. Todo o primeiro dia da semana também. Isso 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Além disso, encontramos um exemplo aprovado de uma coleta especial também. Atos 11, versículo 27 a 30 fala: essas coletas, no tempo dos apóstolos, não se destinavam a promover diversão, mas unicamente a dois propósitos: alívio benevolente, isso em Atos 24, 17, Romanos 15, 25, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, Gálatas 2 e 10, praticamente todos que nós lemos, né, no primeiro dia da semana, quando estamos reunidos, e pregação do Evangelho. São dois propósitos: alívio benevolente, que é a necessidade dos santos, e pregação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, e Filipenses, capítulo 4, versículo 14 a 16, que Paulo então escreve. Observar a ceia do Senhor é um dos ensinos dos apóstolos, mas sua frequência não é especificada. Mas temos um exemplo aprovado de uma congregação se reunindo todo o primeiro dia da semana. Então, aonde estava presente um apóstolo? Para fazer o quê? Partir o pão. Atos capítulo 20, versículo 7. Os cristãos fiéis fazem o mesmo hoje, até hoje. De segunda a sábado, os cristãos podem ser encontrados, fazendo o quê? Uns aos outros. Admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Isso é Hebreus 10, 25. Cristãos fiéis anseiam por reuniões alegres, em que podem cultuar seu Criador e Salvador e o Espírito Santo, em adoração e visando a mútua edificação. E isso nós podemos ver em João, capítulo 4, versículo 24, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Agora, para encerrarmos, um cristão pode adaptar então o Salmo 122, versículo 1, e dizer da seguinte forma: alegrei-me quando me disseram, vamos adorar a Deus. Nós precisamos ter uma profunda apreciação pelo que o Pai fez por nós e, no caso, sentimos uma necessidade de expressar a gratidão ao nosso Deus e a adoração a Ele. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos verdadeiramente cumprir todos os ensinos de Deus em nossa vida, que possamos ser verdadeiramente a igreja que Cristo edificou, que possamos estar preparados para o dia da sua volta. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações
e assim receberá aviso de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.